Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala galera, beleza? Aqui é o Amir da Sim para mais um podcast e hoje o tema é lesão renal aguda. Para falar desse tema tão importante, eu vou chamar um convidado muito mais que especial, meu grande amigo Gabriel Montezuma. Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Montezuma é clínico e nefrologista pela Unifesp e atualmente assistente de nefrologia tanto no Hospital das Clínicas quanto na Unifesp. E mais importante, né, Gabriel? Membro e fundador do Nefropapers, segue lá. Segue lá, hein, gente? Agora a minha parte mais importante do meu currículo é ser membro e fundador do Nefropapers, hein? Que orgulho, hein? Boa, Gabriel. Muito qualidade de conteúdo, pessoal. Pode seguir lá que vale a pena. Gente, assim, primeiro eu queria agradecer muito o convite, assim, tanto ao Amir, meu amigo, como o pessoal da CIM. É uma honra estar participando de um podcast de vocês. E estou aqui para contribuir para o que vocês precisarem, para aprenderem tudo o que precisa de nefrologia e, obviamente, hoje de lesão renal aguda. Show, Gabriel. Então, vamos embora começar. Começando realmente do zero, né? Comenta um pouquinho para a gente da definição de lesão renal aguda e dos critérios diagnósticos. Só antes de falar de lesão renal aguda, que tal a gente falar um pouquinho da função do rim, né? Quando a gente fala de rins, a gente lembra logo de creatinina, mas na verdade o rim ele é um órgão muito importante, ou os rins são importantes para várias outras funções, como regulação de fluidos, tanto falta como excesso, regulação de eletrólitos, regulação de distúrbios ácido-base, né, da homeostase e ácido-base. Ele é importante para a produção de hormônios, como eritropoetina, como calcitriol, como renina. Então, infelizmente, a gente não consegue formas de medir todas as funções de forma prática do rim. Então, para avaliar a função de forma global, a gente usa a de filtração glomerular, que é a forma mais facilmente mensurável, através da creatinina. Então, indo para a sua pergunta, Ami, a lesão renal aguda, a gente avalia através da variação da creatinina, porque eu sei que a creatinina ela é um metabólito, a creatina ela é produzida pelo fígado e é transportada no sangue, né, para os músculos para produzir contração muscular e aí é depois metabolizada em creatinina, que é excretada nos rins. A creatinina, por ser principalmente filtrada, ela é uma substância endógena, facilmente mensurável, que consegue, quando ela varia para cima, né, quando ela acumula, avaliar uma redução aguda da filtração glomerular. É lógico que ela serve também para avaliar a filtração glomerular de forma crônica também, mas a variação da creatinina em um curto espaço de tempo é utilizada como uma medida de mensuração da filtração glomerular. Como que a gente faz isso na prática, né? Como que eu dou o diagnóstico? A gente usa a variação de 0,3 miligramas por decilitro em 48 horas e até 48 horas, 0,3 em 7 dias não é lesão renal aguda. E a gente usa também a variação de 50% comparado com o basal, e aí sim, em 7 dias. Então, se eu tinha uma creatinina de 2 de base, eu preciso aumentar pelo menos 50% em 7 dias para chamar isso de lesão renal aguda. Então, tem que ir de 2 para 3 em 7 dias, ou de 2 para 2,3 em 48 horas. É só creatinina que a gente usa? Não. A gente também avalia diurese, porque a creatinina ela demora para subir. É uma substância que ela é distribuída no corpo inteiro, né? Em todo lugar que tem água, o volume de distribuição é igual ao volume de água do corpo. Muitas vezes esse equilíbrio demora várias horas para acontecer. Então, como eu sei que faz muita diferença no prognóstico do paciente a gente reverter rapidamente o processo de lesão renal aguda, a gente também usa a diurese, que é um parâmetro muito mais precoce para avaliar a função renal. Então, se o paciente fica oligúrico, que a gente usa 0,5 ml por quilo por hora, por mais de 6 horas, isso já é diagnóstico de lesão renal aguda, menos de 0,5, para eu chamar de oligúria. Então, resumindo, o diagnóstico é baseado na variação da creatinina, de acordo com o tempo, e na diurese, bem mais precoce. Como vocês puderam ver, em 6 horas já seria o suficiente. Excelente, Montezuma. Muito legal como você colocou para a gente aí, né? Esses 3 critérios principais que a gente usa, de fato, para definir uma lesão renal aguda. Mas uma dúvida que eu sempre tive aqui, assim,
Por que eles escolheram esse 0,3? Então, uma das coisas que eles viram é que a gente pode, levando a mesma amostra de sangue no mesmo momento para dois laboratórios diferentes, ter uma variação de até 0,2, por erros do laboratório mesmo, né, do próprio teste. Claro que os testes de hoje em dia são bem mais precisos, mas essa variação de 0,2, historicamente, ainda é utilizada como uma variação possível de acontecer. E a gente, na prática, até vê aquela creatinina que fica flutuando, né? Um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Então, por isso que acabou se usando o ponto de 0,3 inicialmente. É claro que depois fizeram estudos epidemiológicos para tentar avaliar qual seria a variação que teria relação com o prognóstico do paciente. E daí veio a ideia do 0,3 e do 50%, que antigamente eram critérios separados. E aí, em 2012, o Cadigo juntou os dois, porque viu que ela tinha uma maior sensibilidade e especificidade para determinar o prognóstico dos pacientes com disfunção renal aguda. Perfeito, Montezuma. Aproveitando esse gancho que você falou de prognóstico, comenta um pouquinho como a gente classifica essa lesão renal aguda. Em que sentido eu te pergunto? Poxa, o cara que varia 0,3 é a mesma coisa do cara que varia 4, e se o cara que variou 0,3 num tempinho é a mesma coisa do cara que variou 0,3 a longo prazo? Comenta para mim da classificação propriamente dito e essas nuances, que inclusive aprendi com você antes desse podcast começar. Ixi, Maria. Então, quando a gente diz que o paciente tem lesão renal aguda, não basta eu chamar o paciente de paciente com lesão renal aguda. Eu tenho que falar colocar no prontuário, né, para eu entender o que está acontecendo com o paciente, qual é a classificação para a gente avaliar o prognóstico, e a classificação é a classificação do CADIGO, que a gente classifica em CADIGO 1, 2 ou 3. O CADIGO 1 é exatamente o critério de diagnóstico de lesão renal aguda, né? Quando eu tenho essa 0,3 em 48 horas, ou uma variação de 50% em até 7 dias, até uma variação de 100% em até 7 dias. E, quando eu considero diurese, de 0,5 ml por quilo por hora a partir de 6 horas, menos de 0,5, até 12 horas. Esse é o CADIGO 1. O CADIGO 2 é quando eu aumento mais de 100% a creatinina basal em até 7 dias, até 200%, né? Ou de 2 a 3 vezes. Se eu tenho uma creatinina de 1 e ela for de 2 a 3, eu tenho um CADIGO 2. E a diurese a gente usa 0,5 ml por quilo por hora por mais de 12 horas, menos de 0,5 ml por quilo por hora por mais de 12 horas. Preste atenção nesse número, porque no CADIGO 3 muda. Quando a gente usa diurese no CADIGO 3, a gente usa 0,3 ml por quilo por hora por mais de 24 horas. Aí a gente tem um CADIGO 3. Ou se eu estou anúrico, por mais de 12 horas. E aí anúrico a gente considera normalmente 100 ml. Então, 100 ml em 12 horas ou menos de 0,3 ml por quilo por hora em 24 horas. Ou seja, se eu tiver 0,4 precisamente ml por quilo por hora por 40 horas, 60 horas, né, com a mesma taxa constante, que é quase impossível, eu ainda tenho um CADIGO 2. Tá? E em relação à creatinina, se eu triplico a minha creatinina basal, então se fica mais de 3, aquela creatinina que era 1, ou se eu tenho um paciente que a creatinina passa de 4 numa variação aguda, né, que a gente usa 0,3, apesar de que muita gente defende que deveria ser 0,5 de variação para um paciente que já tem DRC, mas no momento a gente ainda usa 0,3, então se o paciente tinha 3,5 vai para 4 e 1, isso é um CADIGO 3, mesmo que não tenha variado muito. Ou o paciente que já tem indicação de diálise, né, ou que já esteja em diálise. Esqueci alguma coisa, doutor Amir? Não, sensacional. Não sei como você decorou tanto, tão perfeitamente os critérios de cabeça, né? Mas eu acho que de tudo que você falou, Montezuma, talvez o mais importante é a gente ter a noção, né, que existem diferentes estratificações. Não é tudo a mesma coisa quando a gente fala de lesão renal aguda. E qual a importância disso? Exatamente, né? Aqui ficou longa a explicação, mas a sua pergunta também incluiu a duração da doença e se a gente tem que ver todo mundo de forma igual. Então, na hora que a gente fala que o paciente tem lesão renal aguda e que essa lesão renal aguda é classificada como um CADIGO 3, eu tenho que saber que faz muita diferença se esse CADIGO 3 é um CADIGO 3 que tem aumento da creatinina associada a uma oligúria, ou se esse é um paciente que tem um aumento da creatinina não oligúrico. O prognóstico do paciente que tem um aumento da creatinina oligúrica é 5 vezes pior a chance de mortalidade comparado com o não oligúrico. Então, isso faz muita diferença no desfecho do meu paciente. Também faz muita diferença a duração da minha disfunção renal. Se eu tenho uma disfunção renal, por pior que ela seja,
mas que responde muito rápido ao meu tratamento, que na prática é quando eu tenho uma desidratação, uma pré-renal, que responde rápido a volume, que é praticamente a única causa, além de pós-renal, que responde muito rápido, o prognóstico desse paciente é muito melhor do que um paciente que demora mais tempo para melhorar a função renal, que normalmente é aquele paciente séptico, aquele paciente com nefrotoxicidade, são causas que demoram para melhorar e que talvez tenham uma relação pior também pela etiologia, não só pela variação mais lenta da creatinina. Então, quando eu tenho uma disfunção renal aguda, eu tenho que saber se ela é rapidamente revertida ou não, e tenho que saber se ela é oligúrica ou não, e tenho que saber também qual é a etiologia. Uma lesão renal aguda por farmacotoxicidade, né, por nefrotoxicidade, ela é menos associada à mortalidade do que uma lesão renal aguda associada à sepse, por exemplo. Perfeito, Montezuma. Então, já que a gente falou que essas classificações, né, vão depender tanto da diurese quanto da creatinina, a gente pode falar que a creatinina, então, é um marcador 100% confiável ou você queria fazer um comentário sobre ele? Então, a creatinina, ela é o melhor marcador que a gente tem disponível. Por quê? É um marcador que é facilmente medido em qualquer lugar, lá no interior do Ceará, não sou do interior, hein, gente? Eu sou de Fortaleza, mas lá no Ceará a gente tem creatinina em qualquer hospital ou em qualquer outra parte do Brasil. A gente sabe muito sobre a cinética da creatinina, é um exame que a gente tem disponível há décadas, há 80, 90 anos que a gente tem a creatinina, então a gente sabe todos os pontos positivos, todos os pontos negativos dela. É um exame muito barato e que a gente sabe que é quase perfeitamente filtrada. Por que ela não é perfeita? Porque eu sei que 10 a 15% da creatinina que sai na urina, ela é secretada. Se eu estou procurando uma medida de filtração, o ideal é que ela não fosse secretada, que ela fosse somente filtrada. Por isso que ela não é perfeita, por isso que a gente tem as fórmulas para avaliar a função renal baseada em creatinina, como CKD-EPI, como MDRD, que a gente não usa nos agudos, certo? Só para vocês saberem que é por isso que a gente usa a fórmula e não apenas o valor da creatinina. Então, ela tem sim problemas? Tem, mas é a melhor medida que a gente tem, é o melhor teste que a gente tem. Quais são os cuidados que você tem que ter com a creatinina? Como ela é um metabólito que depende da creatina, que é produzida pelo fígado, principalmente, um hepatopata, tanto agudo quanto crônico, ele vai produzir menos creatina. Então, um paciente cirrótico é um paciente que eu sei que aquela creatinina de 1,5 representa uma função muito pior do que, de fato, a fórmula vai me mostrar, ou do que, de fato, aquela variação de 0,3 daquele paciente cirrótico vai me sugerir pela minha classificação do CADIGO. Se eu tenho um paciente que está hipervolêmico, um paciente com IC descompensado, ou mesmo um cirrótico, né, que tem um ACIT lá com 10 litros, eu sei que se o meu volume de água corporal total está aumentado, a creatinina vai estar diluída. Se eu faço uma correção da creatinina para o volume de água corporal total, isso representa uma diferença de mortalidade. Já tem trabalhos mostrando isso, que uma disfunção renal aguda corrigida para o balanço hídrico mostra, a creatinina corrigida mostra um desfecho mais preciso em relação ao prognóstico. Eu sei que a creatinina no paciente séptico, ela perde também um pouco a confiabilidade, porque o paciente séptico tem uma disfunção hepática aguda também, isso diminui a produção de creatinina. Então, tem vários detalhes que a gente tem que levar em consideração. Quanto mais crônico o paciente, maior a proporção de creatinina secretada e não filtrada, que acaba também falseando um pouco a minha avaliação da creatinina. Então, eu, como já tinha falado, eu conheço todos os defeitos e as qualidades da creatinina, o que faz dela um marcador muito bom. Eu só preciso lembrar que eles existem e não simplesmente ver, nossa, a creatinina está de 2. Então, o paciente está ruim ou não está. Eu preciso ver todo o contexto. Aproveitando, Montezuma, que você já comentou na sua resposta, mas eu acho até importante repetir aqui para o pessoal e frisar. Então, na lesão renal aguda, a gente não usa nenhuma daquelas fórmulas? Que surpresa, hein? Você fala isso, mas você já sabe disso, né? A gente não usa aquelas fórmulas para avaliar a taxa de filtração em agudos. Infelizmente, elas são imprecisas. Eu preciso de uma creatinina estável, que foi a forma como foi feito o estudo, para poder avaliar quanto é a taxa de filtração glomerular dos pacientes. Infelizmente, a creatina, como eu já tinha comentado, é um parâmetro que demora para variar. Então, se eu trancar os seus 2 ureteres agora, a creatinina pode demorar 24, 36 horas para ter um valor de subida tão importante para dar um diagnóstico de lesão renal aguda, às vezes CADIGO 1. E sua taxa de filtração glomerular já é, desde o momento que eu tranquei, de 0. Então, se eu for esperar o aumento da creatinina,
ela vai refletir, infelizmente, vai demorar para refletir uma disfunção renal. E você botar na fórmula que foi de 0,7 para 1,5, para 2,5, às vezes em 48 horas, não vai representar o zero, que já está já desde o início. Então, a gente não pode usar aquelas fórmulas para avaliar a taxa de filtração. Elas não servem para nada? Não, elas servem para alguma coisa. Porque eu sei que a creatinina de 2,5 para aquele paciente de 60 anos, homem, negro, ela é uma taxa de filtração no agudo, no máximo, daquele valor. Então, se 2,5 para aquele paciente já deu 30, eu sei que no máximo a taxa de filtração é de 30. Então, a gente talvez vá comentar um pouquinho mais depois de ajuste de drogas, por exemplo, a gente vai poder usar talvez isso como um parâmetro máximo, mas eu sei que ela não reflete a função renal de verdade do meu paciente. E que talvez eu precise, para algumas drogas mais tóxicas, usar o valor mais próximo de zero, que é o que, na verdade, deve ser a função do paciente em algum momento, que tenha uma variação muito rápida da creatinina, do que aquele 30, que foi o que a fórmula me deu. Aproveitando, falando em fórmula, agora eu vou pegar mais pesado um pouquinho, né? E aquela tal daquela fórmula da taxa de filtração cinética, isso aí, comenta um pouquinho para a gente aí se isso vale a pena usar, se não vale. Tá por dentro, hein? O pessoal viu, como eu já estava comentando um pouco, que o paciente que tem menos taxa de filtração, né, um paciente que tem uma função perto de zero, paciente anúrico, ele costuma variar rápido a creatinina, ele varia muito de um dia para o outro a creatinina. Então, a gente fala que, no máximo, a creatinina tirando em rabdomiólise ou tirando pacientes muito musculosos, no máximo ela varia de 1 a 1,5 miligramas por decilitro por dia, mesmo um paciente com uma função próxima de zero. Então, baseado nessa variação, criaram uma fórmula matemática para avaliar qual era a taxa de filtração glomerular de acordo com o tanto que a creatinina varia. É claro que o ideal é você usar o parâmetro do próprio paciente. Então, se você já tem um paciente que ficou anúrico em algum momento e que naquele momento que ele estava anúrico, a variação da creatinina foi tipo de 0,8, a próxima vez que ele tiver uma variação de 0,8, eu vou considerar que aquela taxa de filtração é próxima de zero. Infelizmente, isso não é tão preciso, porque como eu falei, por exemplo, se o paciente naquele momento estava séptico, eu sei que a produção de creatinina naquele momento era menor do que num segundo momento que ele não está mais séptico, ou se ele estava hipervolêmico. Então, tem vários detalhes que a gente tem que avaliar na hora de levar em consideração essa fórmula. O fato é que essa fórmula, ela inicialmente era uma fórmula matemática, uma fórmula teórica, que foi empregada já em alguns estudos. Tem até um estudo do Alexandre Libori, que é um cearense que pegou o banco de dados lá americano, que mostrou que a taxa de filtração cinética conseguiu mostrar, quando usado junto com a DIGO, né, com a nossa classificação de lesão renal aguda, conseguiu mostrar a relação com desfechos, com uma melhor precisão de prognóstico dos pacientes. Né? Um paciente que tinha uma taxa de filtração cinética menor, associada a um CADIGO 3, por exemplo, era pior prognóstico do que quem tinha uma taxa de filtração cinética estimada maior. Então, pode ser que no futuro a gente use, né? O objetivo era que a gente usasse para avaliar ajuste de drogas, mas para isso a gente ainda não consegue utilizar e ainda precisa-se de mais estudos para poder mostrar em que situação ela é, de fato, mais útil, digamos assim. Aproveitando, né, para finalizar logo esse primeira parte, né, desse tema que a gente está falando sobre a lesão renal aguda por definição e como estimar, eu queria, Montezuma, que você comentasse, né, com a sua experiência, principalmente com o médico de agudos, né, para a gente dizer como é que você usa na sua prática clínica essa questão da creatinina, né? Como que você tenta estimar mais ou menos como é a função do paciente, principalmente para as finalidades práticas, né? Tanto para prognosticar, quanto para ajustar, de fato, as medicações, que é o que a gente, de fato, interessa a gente ver o clearance atual do paciente, né? Para prognóstico, é para isso que serve a classificação, do CADIGO 1, 2, 3. A gente, como eu já comentei, tem vários detalhes, né? Provavelmente a classificação vai mudar, pode acrescentar parâmetros relacionados com biomarcadores, né? Que seria um tema para talvez um segundo momento. Vai relacionar se é oligúrico ou não, qual é a etiologia, né? Tem vários componentes, não é só classificar em CADIGO 1, 2 ou 3, mas ela é atualmente o melhor parâmetro para a gente avaliar prognóstico. Já em relação a drogas, tem vários detalhes que a gente tem que levar em consideração. O primeiro é, o paciente está anúrico, se ele estiver anúrico, a taxa de filtração é zero. Segundo, para que você está usando aquela medicação? É um quimioterápico para uma neoplasia que tem perspectiva de cura, que é a única linha que pode ser utilizada, mesmo que seja uma medicação tóxica. Eu sei que se o paciente não usar na dose correta, ele pode morrer, aquele câncer pode não melhorar. Então, é uma medicação que eu prefiro pecar por uma dose maior, na ausência de um modo melhor de avaliar a função renal, do que, se eu for usar, uma medicação que não é essencial, digamos assim.
tipo o anticonvulsivo. O anticonvulsivo, eu não sei se é um melhor exemplo, mas comparado com o quimioterápico, sem dúvida, né? Às vezes eu tenho uma opção que não seja metabolizado pelo rim, que seria metabolizado pelo fígado. Ou no caso de um antibiótico, se eu estou dando um antibiótico para uma infecção multiresistente, que não tem mais opções de tratamento, um paciente que está com droga vasoativa, que está muito grave, com disfunções orgânicas, eu preciso usar uma dose que eu tenha certeza que vai ser eficiente. Então, eu prefiro pecar por excesso, pegando uma taxa de filtração normal, por exemplo, ou uma taxa de filtração máxima, como eu coloquei no exemplo da taxa de filtração usando a fórmula, né? Suponhamos que seja 2,5, que vai dar 30 no máximo da taxa de filtração. Por mais que eu saiba que é menor do que isso, eu posso usar aquele 30. Ou eu faço 1 dia, 2 dias de dose de ataque, eu vejo se eu não corrijo a dose. A lesão por nefrotoxicidade, ela costuma ser reversível. Se o paciente melhorar da doença de base, se ele melhorar da sepse, o rim vai melhorar também. Então, eu não preciso ficar naquela picuinha de ficar corrigindo dose para um paciente que está morrendo daquela causa. Eu prefiro pecar por excesso e deixar que o rim sofra um pouco. Porque se o paciente não melhorar, não adianta nada, a creatinina dele está melhor. Então, tudo depende de por que eu estou usando a medicação. Se eu tiver a opção de usar uma medicação não tóxica, tipo, por exemplo, carbapenêmico, são medicações, principalmente meropenem, né? Imipenem nem tanto, mas meropenem é uma medicação um pouco tóxica. Então, vamos botar mais para dose alta. Se eu puder usar uma medicação que não precisa de ajuste para função renal, tipo ceftriaxona, tipo oxacilina, eu vou preferir, porque são medicações que eu sei que eu posso utilizar de forma mais segura. Agora, na ausência dessa possibilidade, só é sensível a aminoglicosídeo, que eu sei que é tóxica para o rim, inclusive. Infelizmente, eu prefiro pecar por excesso. Se eu puder ter nível sérico, é melhor, né? Hoje em dia, para aminoglicosídeo, vários hospitais já têm, para vancomicina, quase todos têm. A ideia é que a gente tenha para tazocin, para meropenem, que já tem alguns estudos tentando relacionar com desfecho, né? Com o melhor desfecho para os pacientes com lesão renal aguda. Então, sempre que tiver nível sérico, eu vou utilizar. Mas lembrem disso, se para que eu estou utilizando, tem a opção menos tóxica ou não, e se eu posso usar uma medicação que não precise de ajuste para a função renal. Pessoal, agora que a gente falou um montão de coisa importante, o Montezuma deu um show aqui para a gente, é bom a gente revisar para poder fixar melhor os conteúdos. Só voltando lá, na definição de lesão renal aguda, só lembrar que é um aumento maior ou igual a 0,3 mg de creatina em até 48 horas, um aumento de 50% da creatina basal em até uma semana. Só reforçando aqui, pessoal, que o ideal é que a gente tenha uma creatina de base, seria uma creatina até de uma semana que o paciente já tem. Só que a gente sabe que ninguém anda com uma folhinha de exame para baixo para cima, principalmente quando procura o pronto-socorro. Não mesmo. Então, exatamente, os nefrologistas até sofrem um pouquinho. Então, a gente, na teoria, né, pode usar até uma creatina dos últimos 3 meses. Principalmente se o paciente tiver com uma função renal estável. Não, óbvio, né? Que ele não esteja em outra agudização, tomando anti-inflamatório a rodo aí e traga para a gente uma creatina nesse sentido. Exatamente. Né? Sempre pergunte em que momento o paciente colheu, por que ele colheu. Ótimo, Montezuma. Muito bem lembrado. Ainda, né, na definição, um débito urinário menor do que 0,5 ml por quilo por mais de 6 horas. Importante ressaltar também, pessoal, que todo paciente que tem lesão renal aguda vai ter sobrenome. Primeiro, ele vai ter que ser classificado pelo CADIGO e vai ter que entender por que ele fez a lesão renal aguda. Porque a gente viu, como o Montezuma falou, que isso vai influenciar diretamente no prognóstico dele. Lembrar que a lesão renal aguda é uma síndrome. Precisa ter a causa. Perfeito. E além disso, dentro dos próprios estágios do CADIGO, existem diferenças entre eles. Por exemplo, um CADIGO 3 anúrico é muito mais grave do que um CADIGO 3 por aumento de creatinina. Além disso, tem todas aquelas nuances, né, que a gente falou do tempo em que essa creatinina aumentou, se ela perdurou muito tempo elevada, tudo aquilo que o Montezuma já falou. Ainda, ressaltando que o marcador que a gente tem utilizado para isso ainda é a creatinina, que apesar de todas aquelas nuances e toda aquela análise crítica que a gente tem que ter com ela, que o Montezuma explicou, ela ainda assim é um marcador de escolha. Use-a com sabedoria. O último comentário que eu queria falar, que a gente poderia usar alguns outros marcadores, principalmente para aquelas populações que são um pouquinho mais extremos, né? Que podem ter muito erro artefatual. Por exemplo, os sarcopênicos, os hepatopatas, que têm uma creatina basal muito baixa. Então, talvez utilizar a cistatina C seja melhor do que a gente ficar tentando estimar a creatinina. Por fim, lembrar também que as fórmulas não estão validadas para o contexto de lesão renal aguda, e que não é para a gente ficar na paranoia do clearance da creatinina na fase aguda. Se for um medicamento que é indispensável ser utilizado, por exemplo,
um antibiótico num paciente que está séptico, a despeito da nefrotoxicidade, que seja aquela única escolha de tratamento para aquela bactéria, ou ainda um quimioterápico num paciente com uma neoplasia, onde a única linha de tratamento é nefrotóxica, a gente não vai ligar muito para o clearance. A gente vai usar a medicação, salvar o paciente e depois a gente corre atrás do prejuízo. Agora que a gente já está dominando o diagnóstico sindrômico, né, sabendo classificar, vamos tentar arrumar nosso raciocínio para como lidar com o paciente com lesão renal aguda. Explica um pouquinho como que a gente aborda esses pacientes, Montezuma. Então, chegou o paciente lá no pronto-socorro com creatinina de 3, creatinina de 4. Muitas vezes você não vai ter um basal. O que é que eu preciso saber, o que é que eu preciso perguntar para poder entender o que está acontecendo com esse paciente? Primeira coisa, a gente precisa entender o que é mais comum como causa de lesão renal aguda. Se eu sei o que eu vou procurar, eu sei o que perguntar. Então, o que é mais comum como causa de lesão renal aguda no pronto-socorro é desidratação pré-renal, baixo fluxo, sepse e nefrotoxicidade. Essas 3 causas preenchem mais de 90%. Você estava conversando aqui com a Mi, dependendo do hospital que você estiver, vai chegar muito vestigoma, muito HPB, e essa causa também vai ser muito comum. Mas quando você pegar as estatísticas gerais, pós-renal é raro de acontecer como causa de lesão renal aguda, é menos de 5%. Mas entenda o contexto onde você está inserido. Então, sabendo disso, sempre que o paciente chegar com disfunção renal, eu vou avaliar, será que ele está infectado? Ele está com tosse, ele está com disúria, ele está mal perfundido, hipotenso, rebaixado. A gente sabe que, em geral, isso está prevalentemente relacionado com sepse. Ele tem sinais de desidratação, tanto na história, se ele está vomitando, com diarreia, está sonolento, não está tendo ingestão de água, como também pelo exame físico, né? O paciente que está com mucosas secas, está com pele enrugada, está hipotenso. Então, isso também vai me dar dica. E também saber se ele está usando algum nefrotóxico. Então, você sempre perguntar ativamente sobre anti-inflamatórios, que é algo que a gente sempre esquece, mas que aqui no Brasil é muito fácil de conseguir na farmácia, eles vendem como remédio para febre, inclusive. Perguntar se o paciente teve aumento de dose de diurética, teve aumento de dose de Ecabra recente, se o paciente está usando algum antibiótico já previamente. São todas causas possíveis de nefrotoxicidade, tá? Então, o início da investigação vai ser baseado nas causas que são mais comuns. É lógico que eu vou guiar também a minha investigação de acordo com a queixa do paciente, né? Se é um paciente cirrótico, eu vou avaliar se ele tem um aumento da pressão intraabdominal, eu vou avaliar se ele tem algum tipo de sinal de disfunção cardíaca, se é um paciente que possa estar evoluindo com hepatorrenal, tipo o paciente que chega com ascite refratária já com punções prévias, já com o aumento da frequência, né? Com aquela ascite já com sinal de refratariedade. Então, eu, óbvio, tenho que entender também que contexto o paciente está. Então, sendo mais objetivo, né? O que eu preciso ver para avaliar a causa da lesão renal aguda? Eu preciso entender, fazer uma anamnese muito bem feita para entender qual foi o motivo do paciente ter ido ao pronto-socorro, focando nessas causas mais comuns. E eu preciso saber quais são as medicações que o paciente toma, porque é fundamental, é muito comum a gente ter medicações causando uma piora da lesão renal aguda. Lembrar que a lesão renal aguda, na maioria das vezes, ela é multifatorial. Então, por mais que eu tenha encontrado uma causa, como, por exemplo, sepse, não quer dizer que o paciente não possa ter outras. Então, do fato de eu ter encontrado uma, não faz com que eu não precise continuar investigando as outras mais comuns, tá? Então, história bem feita, é fundamental. Montezuma, só que a gente que é clínico, né, fica meio perdido. Poxa, vocês têm uma super, digamos assim, experiência com isso. Aquela causa que o livro sempre divide para a gente, pré-renal, pós-renal, renal. Eu sei que você já está até dando risada aqui do meu lado, mas ajuda ou não ajuda? Não dá para dizer que não ajuda. É claro que ajuda, porque me ajuda, primeiro, a lembrar da mais comum, que é pré-renal, né? Desidratação, ou o nome mais moderno, que a gente chama hoje em dia, que é lesão renal aguda volume responsiva, porque eu sei que eu posso ter aquele paciente desidratado que eu hidrato e não responde mais, né? Que foi uma desidratação tão grave que fez uma injúria tubular aguda.
Então, é importante a gente também saber que aquele pré-renal que não respondeu mais a volume já tem um prognóstico muito ruim. Então, esse nome é um nome que vem sendo muito empregado hoje em dia devido à sua qualidade como marcador prognóstico, responder ou não a volume, cair ou não a creatinina rapidamente com volume. Então, ajuda, né? Lembrar do pós-renal, né? Ajuda. O problema que eu vejo é que quando você chega no renal, você fala assim, renal, NTA. Tá bom, NTA. E aí? O que está causando a NTA? As pessoas não lembram o que está causando a NTA. Né? Que hoje em dia a gente chama mais de injúria tubular aguda, porque é raro você encontrar necrose se você biopsiar. Então, eu preciso lembrar que injúria tubular aguda pode ser relacionada com drogas, pode ser relacionada com pós-operatório, pode ser relacionada com sepse, pode ser relacionada com pancreatite, com rabdomiólise. Tem muitas causas de injúria tubular aguda. Então, tudo bem a gente distribuir no sítio da lesão, contanto que eu lembre das causas da lesão renal, tá certo? Além da lesão tubular, é importantíssimo a gente lembrar da lesão intersticial, que aí na prática é a nefrite intersticial aguda, e lembrar da lesão glomerular. Para levar a lesão renal aguda, tem que ser uma lesão glomerular grave, não é uma síndrome nefrótica simples. A gente precisa ter ou crescentes, que é o que a gente chama de glomerulonefrite rapidamente progressiva, ou precisa ter uma síndrome nefrítica, uma glomerulonefrite proliferativa difusa aguda. São as causas que estão relacionadas com o aumento da creatinina mais rápido. Mas aí fica para um outro podcast a gente detalhar sobre as glomerulopatias, né, doutora Amir? Isso aí, Montezuma. Eu acho muito bacana você explicar para a gente, né? Porque é uma coisa meio óbvia, assim, né? Pré-renal você vai conseguir ver pela história, pós-renal você vai fazer pelo seu exame físico, querendo detalhar ainda mais, né? Cada vez mais o papel do ultrassom para afastar um bichigoma, alguma causa mais obstrutiva, e no final a maioria das etiologias, como você falou, vai sobrar para o renal, e dentro do renal a gente vai ter que sair correndo atrás do que o paciente tem, depois que a gente, claro, já afastou pré-renal e pós-renal. Só que aí eu penso assim, né? A gente associa muito, né, como clínico, aprende também de novo nos livros didáticos, a relação ureia e creatinina para pensar em pré-renal. Ela é tão boa assim ou tem uma coisa que a gente tem que ficar também atento? Então, o problema da relação ureia-creatinina é que a ureia, ela sofre influência de muitos fatores para ter uma maior absorção, que daí seria a causa dessa desproporção da ureia comparada com a creatinina, né? Que classicamente a gente fala que acima de 40 vezes a creatinina seria mais relacionada com desidratação. Então, a gente sabe, por exemplo, que um paciente que tem uma síndrome cardiorrenal, que tem uma IC descompensada, ele tende a ter um aumento da ureia também. Por quê? Porque a ureia aumentou por conta de um baixo volume efetivo. A gente sabe que o paciente que tem um baixo volume efetivo, seja um baixo volume efetivo absoluto, ou real, como um paciente desidratado, seja de uma forma relativa, como no cardiopata, no cirrótico, ele vai ter estímulo para reabsorção de sódio no proximal, né, pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, e, consequentemente, de ureia. Daí vem a desproporção. Eu sei que o paciente que está com diurético, mesmo que ele esteja nasarcado, também vai ter um aumento da absorção de ureia no proximal. Eu sei que o paciente que tem hemorragia digestiva, do paciente que tem uso de corticoide, agora que está todo mundo usando, por conta do Covid, são fatores que fazem a ureia subir desproporcionalmente. A gente já discutiu, tem vários fatores que também falseiam a creatinina para baixo, que também me atrapalham. O paciente séptico, grave, chocado, ele está muito catabólico, a ureia tende a subir muito. Ou seja, tem muitos fatores que interferem. Então, na prática, esse é um parâmetro pouco útil. É muito mais útil, como eu estava comentando, ele responder a volume ou não. Fiz o soro lá, o Ringer, e melhorou. Não importa quanto estava a ureia. O importante é que melhorou, significa que era um volume responsivo, que era uma pré-renal. Excelente, Montezuma. Sempre aprendendo com você, cara. Agora, falando ainda desses marcadores meio que laboratoriais para tentar diferenciar as causas, né? Só aproveitando que a gente não conversou, mas é meio que óbvio, né? Pensando nas causas renais, talvez te ajude um pouquinho um sedimento mais sujo urinário, que aí seria a urina 1, de fato teria um papel aí para gente. Mas agora falando das coisas que também, de novo, os livros didáticos insistem em jogar para gente. A tal da pressão e excreção de sódio, de ureia, e aí? Com que a gente estava discutindo sobre a relação ureia-creatinina, né? Então, um paciente que está ávido por sódio, um paciente que tem um baixo volume efetivo, por exemplo, ele vai ter uma fração de excreção de sódio baixo. A gente, classicamente, considerava isso como uma forma de diferenciar a injúria tubular aguda
de pré-renal. Qual é o problema? O paciente séptico, por exemplo, que é uma causa de injúria tubular aguda, muitas vezes ele vai estar ou desidratado, ou hipovolêmico, ou hipotenso. Isso também estimula a reabsorção de sódio. Isso também é uma causa de fração de excreção de sódio baixa, principalmente na fase inicial, que ainda não tem muita lesão tubular. O paciente cardiopata, mesma coisa, que eu já acabei, o mesmo de explicar, o mesmo mecanismo. O paciente hepatopata, mesma coisa. Até a gente brinca que se você encontrar a fração de excreção de sódio do hepatopata alto, repita porque tem alguma coisa errada. Então, tem muitos fatores relacionados com fração de excreção de sódio baixo. Além disso, tem trabalhos com NIA mostrando fração de excreção de sódio baixo, tem trabalhos com glomerulonefrites mostrando fração de excreção de sódio baixo. Se eu estiver usando diurético, a fração de excreção de sódio vai subir. Se eu tiver feito diurético, uso de hidratação recente, a fração de excreção de sódio vai subir, porque eu acabei de dar uma solução salina. Então, são muitos fatores confundidores. Na prática, tem trabalho mostrando que menos de 30% dos pacientes eu poderia ter o uso da fração de excreção de sódio como uma ferramenta útil. Então, a gente, em situações muito específicas, pode utilizar. Tem gente falando como uma forma de diferenciar pré-renal e hepatorrenal de injúria tubular aguda no cirrótico. Realmente, se vem acima de 1%, principalmente, é muito sugestivo de injúria tubular aguda. Mas é como eu comentei, é raro de isso acontecer. Então, a gente vai ter realmente um pouco de dificuldade de achar um paciente que de fato seja útil. Na prática, a gente não usa mais, exceto, como eu falei, em pouquíssimas situações. Perfeito, Montezuma. Já que você até já comentou isso, né, assim que a gente começou a conversar do assunto, mas eu queria que você, de certa maneira, repetisse dando o seu toque de como que você aborda na sua prática assim, um paciente que chega para você com lesão renal aguda. Sei que vai ser repetir um pouco o que você já falou para a gente, mas para a gente marcar no podcast, que eu acho que talvez seja a parte mais importante para os clínicos. Isso, então, como eu já comentei, a história é fundamental. Então, você já pegou na história, e na história você não definiu exatamente qual é a causa, aí a gente vai partir agora para a parte de investigação com laboratório e exame de imagem. Então, se a etiologia não está definida, eu vou ver a urina. A urina pode me ajudar a ver se o paciente tinha uma sepse de foco urinário, um caso um pouco mais atípico, vai me ajudar a ver se ele tinha uma leucostura que não é infecciosa, pensando em nefrite intersticial aguda, vai me ajudar a ver se ele tinha uma hematúria com uma proteinúria, principalmente, que vai me sugerir um quadro glomerular, como causa da injúria tubular aguda, da injúria tubular aguda não, da lesão renal aguda. Sem querer te cortar, Montezuma, uma coisa que eu até aprendi com você. A gente está acostumado a pensar em nefrite aí na vida aí, procurando dismorfismo eritrocitário, até, de novo, pessoal, segue lá o Nefropapers também. Tem alguma outra maneira hoje em dia que parece ser melhor para a gente pensar em hematura de origem glomerular? O problema que a gente vê é que se descreve nos estudos, né, que o parâmetro para avaliar dismorfismo eritrocitário, ele não é padronizado. Então, tem lugares que considera quando você tem 20% de células dismórficas na urina, de hemácias, 30% em outros, 10% em outros. Quanto maior o corte, mais específico é, mas menos sensível. Então, o fato de eu encontrar uma urina que vem hematúria sem dismorfismo, de forma alguma, descarta que tenha glomerulonefrite, que tenha glomerulopatia. É mais acurado eu avaliar se existe presença de proteinúria, principalmente de albuminúria, associado à hematúria. Ou se é um paciente que tem uma hematúria, principalmente com uma perda de função renal, sem ter uma causa para hematura bem definida, como uma infecção urinária ou uma litíase, uma cólica renal. Então, a maioria das vezes eu vou ter sim que pensar na glomerulopatia, mas a dica mais prática realmente é avaliar se tem proteinúria associada à hematúria. Sem dúvida, é um parâmetro mais acurado do que a maioria dos lugares que avalia simplesmente dismorfismo eritrocitário. Então, essa é a dica que eu dou. Continuando aí na abordagem da etiologia aí. Desculpa te cortar. Que é isso, você pode cortar sempre. A urina, a gente serve então para avaliar a hematúria, leucostura, para pensar em outras causas. A gente, além da urina, a gente vai avaliar também um exame de imagem com ultrassom. Ele não é obrigatório para toda lesão renal aguda. Se eu tenho bem definido que é uma sepse, que é um hipovolêmico, eu não preciso pedir se o paciente evoluir de forma apropriada. O que é isso? Eu tratei a sepse, tratei a hipovolemia e o paciente começou a melhorar a função renal,
Então, está tudo resolvido. Não preciso pedir um ultrassom. O ultrassom é muito útil quando eu não tenho bem definida a causa, quando eu tenho um paciente anúrico, quando eu tenho um paciente com história de litise, quando eu tenho um paciente com história de HPB, com sintoma de prostatismo, ou quando eu não tenho uma causa bem definida, né? Eu acho que eu já falei isso, mas só enfatizando. Que aí sim eu preciso descartar todas as causas. Tem lugar que defende que tem que fazer para todo mundo, que é um exame não agressivo, não invasivo, barato, sem contraste, sem toxicidade, mas pensando na demanda dos serviços, eu acho mais prudente a gente pedir realmente para quem precisa. Então, avaliar se a causa não está definida e avaliar se a evolução do paciente é condizente com a causa que eu tinha determinado. Então, é essa a indicação mais precisa do ultrassom. Lembrar de outras causas também, principalmente idoso, lembrar de pedir eletroforese de proteínas, pensando em gamopatia monoclonal, em rinomieloma, lembrar de pedir cálcio também, no idoso principalmente, aquele paciente com história de perda de peso, pensando em hipercalcemia da malignidade, lembrar de a gente investigar se tiver suspeita de glomerulopatia, com outros exames como complemento, o ANCA, FAM, lembrar se o paciente tiver assítio, de avaliar a pressão intraabdominal, paciente cardiopata ou não cardiopata, que tenha sinais de anasarca, que tenha turgência jugular, lembrar de pedir um eco, porque sim, é uma causa comum de piora da função renal, lembrar de pedir CPK para quem usa estatina ou quem teve um trauma, lembrar de pedir esfregaço periférico para paciente com plaquetopenia, com anemia, com hipertensão, pensando em acelerada maligna, pensando em causas de MAT. Enfim, são muitas causas que a gente tem que lembrar, mas todas essas causas juntas não dá 10% das causas de lesão renal aguda. 90% vai ser o que eu comentei: renal, sepse e injúria tubular aguda, principalmente para os nefrotóxicos e sepse, né? Ou, melhor, nefrotoxicidade, sepse e pré-renal. Então, é importante naquele paciente que eu não consegui definir essa investigação tão mais elaborada. O Montezuma deixou muito claro para a gente, eu nem vou ficar repetindo do começo, eu acho que a grande lição que ele deixa aqui para a gente, em primeiro lugar, é foco na história clínica. Você tem que interrogar de fato o paciente e saber a maneira de perguntar. Investigar a fundo se ele não fez uso de nefrotóxico, de fato coletar a história para ver se ele não tem nada para fazer uma pré-renal. No seu exame físico, e ainda repetindo, ultrassom e tal, você vai ver que você não tem pós-renal e vai acabar sobrando para a gente, caso a gente já não tenha diagnosticado, que a gente já vai ter passado pela maioria dos casos, para as causas renais. Para as causas renais, a gente vai seguir nos exames complementares para a etiologia que você está suspeitando, né, para sair atirando para tudo quanto é lado, de acordo com o Montezuma, até já deu a dica para cada uma para a gente, e principalmente o seguinte, a gente tem que lembrar que tem algumas causas que têm ficado subdiagnosticadas, né? Por exemplo, a gente vai ressaltar aqui a anemia. Vários pacientes que não tinham uma etiologia bem definida, quando foram para biópsia, a gente acaba descobrindo que, na verdade, era uma anemia. Na maioria das vezes, são pacientes que já estão internados, expostos a diversas drogas, só que pode ser o paciente que é aquele frequentador de PS que usa várias drogas várias vezes e acaba retornando para você, dessa vez com anemia. Por fim, eu acho que chega o momento também da gente saber a nossa limitação. É a hora, talvez, de quando a gente não está achando uma etiologia, chamar de fato a equipe da nefrologia, que de fato o especialista nessa hora tem seu papel. Por favor, antes de pensar na biópsia renal, tá, gente? A maioria das causas de lesão renal aguda, quanto antes você tratar, melhor o prognóstico do paciente. E para o paciente melhorar, ele tem que ter um diagnóstico. Então, uma das grandes frustrações que a gente tem na vida real é que muitas vezes a gente é chamado muito tardiamente, quando às vezes a única coisa que a gente tem para fazer é a diálise. E a diálise não melhora a função renal dos pacientes, infelizmente. Se eu não resolver a causa, ele vai acabar, muitas vezes, falecendo do mesmo jeito. Então, chame a gente precocemente, principalmente quando você não entendeu o que está acontecendo com o rim. Aquele paciente séptico, que está óbvio que está séptico e que a função renal dele está piorando por motivos óbvios, se ainda está na fase de expansão, se o paciente ainda está sendo estabilizado e não tem uma urgência dialítica, não precisa sair correndo atrás da gente, que a gente vai mandar vocês tratarem a sepse, dar antibiótico, fazer expansão volêmica. Então, esse é o paciente que você não precisa sair correndo, porque a gente já sabe o que tem que fazer. Agora, aquele que você não está entendendo o que está acontecendo, obviamente, se tiver uma urgência dialítica, esse quanto antes você chamar a gente,
melhor. É mais importante, por favor, gente. Isso é muito importante para o paciente. Agora que a gente já diagnosticou, já classificou, já deu para entender mais ou menos qual que era a causa, chegou a hora de manejar. Quais são os princípios desse tratamento, Montezuma? Eu gosto de dividir em 3 grandes grupos de princípios, digamos assim, ou de focos do meu tratamento. Primeiro e mais importante, talvez seja, existe uma urgência dialítica? Porque se eu acho a causa, se eu investigo, se eu faço tudo, mas o cara está lá com potássio de 7 e morre antes de eu tratar, não adianta nada. Então, primeiro ponto, tirar ele do risco de vida causado pela lesão renal aguda. Segundo ponto, eu preciso descobrir a causa, porque dependendo da causa, o tratamento muda. A maioria das causas, como sepse e desidratação, é um tratamento que o próprio clínico vai fazer. Mas tem muita causa, como a nefrite intersticial aguda, como gamopatia monoclonal, como glomerulopatias, que é um tratamento mais específico, como microangiopatia trombótica, como hipertensão acelerada maligna, como crise renal esclerodérmica, hepatorrenal. Tem muitas causas que o tratamento é mais específico. Então, eu preciso definir qual é a causa, porque o tratamento muda completamente. E o terceiro foco do tratamento é o tratamento que é mais genérico para o paciente, independente da etiologia, que é o que a gente chama de nefroproteção, ou de evitar causar novas lesões. Então, é um controle adequado da volemia, é um controle com evitar nefrotóxicos, ali, internou por uma sepse ou um pré-renal. Se eu jogo nefrotóxico, aquele rim vai ser muito mais lesado, ou vai sofrer muito mais do que só pelas causas que ele já chegou. É manter um controle glicêmico adequado, alguns pacientes fazem uma monitorização hemodinâmica, fazer um controle do débito urinário. Então, são as medidas que eu preciso ter, tanto para evitar mais lesão, como para entender um pouco melhor o que está acontecendo. Então, foca no tratamento, no diagnóstico, para definir um tratamento específico, não deixe ele entrar em urgência ou trata a urgência, e evitar de causar mais lesões. Então, é assim que a gente divide inicialmente o tratamento. Te jogando um pouquinho no fogo, mas nem é tão no fogo assim, né, Montezuma? Mas já que você está evitando tanto nefrotóxico, se eu suspeito de uma causa que precisa, por exemplo, de um exame contrastado que a gente sabe que pode piorar a lesão renal aguda, eu vou deixar de fazer pelo esse risco de piorar a lesão? A grande questão que a gente fala, né? Você vai ver alguns trabalhos falando assim: existe lesão por contraste? A resposta é sim. É para todo mundo? Não. A gente sabe que a lesão pelo contraste é muito mais naquele paciente que já está agudizado, naquele paciente que já tem uma injúria tubular aguda, naquele paciente que está hipovolêmico, ou naquele paciente que recebe muito contraste, que faz 2, 3 exames seguidos, que às vezes faz um cateterismo e depois faz um outro para fazer tratamento. Então, a gente sabe que sim é uma causa de lesão. A dúvida que existe é urgente o exame? É um paciente que está suspeitando de TEP e pelo eco, pelo ultrassom de membros inferiores, eu não consegui definir. Aquele paciente está grave, eu talvez tenha que trombolizar, aquele paciente talvez tenha que ser anticoagulado, vai mudar a conduta do paciente. Eu vou fazer o contraste, independente de quanto que a creatina está variando. É um paciente com uma síndrome coronariana aguda, você tem que tratar, não adianta. Se você mantiver a função renal dele normal, mas não tratar o coração dele, ele vai morrer do mesmo jeito, se ele tiver indicação de CAT. Então, é o paciente que eu também nem preciso olhar creatinina. Tem indicação de CAT? Vai fazer o CAT. Agora, é um paciente que você no ultrassom viu um nódulo lá no rim, no fígado ou qualquer outro lugar. Você vai fazer agora investigação de neoplasia? Agora, que ele está lá com sepsis, que está desidratado, preciso jogar agora uma tomografia com contraste? Agora. Não, preciso. Então, eu vou lá, espero o rim dele melhorar, posso até aproveitar a mesma internação, mas nunca vou fazer um exame com risco de piorar a função renal que não seja necessário naquele momento. Perfeito, Montezuma. Ainda nesse tema aí de evitar lesão renal. A gente sabe que tem aquele ECAzinho na prescrição, eu preciso sempre tirar, ou eu posso manter algumas situações. Na verdade, eu vou tirar em 95% das vezes. Quando que eu não vou tirar? Quando aquele ECA for uma medicação, é essencial naquele momento. E quando é isso? Aquele paciente que tem uma cardiopatia, que internou por uma descompensação da cardiopatia, principalmente que ele tenha uma fração de ejeção baixa, que é quando eu tenho mais evidência do uso do IECA, e que ele não tenha
uma urgência dialítica, ele não esteja com uma hipercalemia, com risco de vida, ou que ele não esteja muito hipotenso, né, que seria também uma contraindicação ao uso do IE, com choque cardiogênico, ou que ele tenha uma função renal que persiste em pior, apesar de já estar tratando a cardio renal, dando diurético, né, que isso é um tema de um outro podcast, inclusive. Lá no NephroPaper, se você quiser, pode ir lá também. Mas, tirando essa situação, tirando o paciente com descompensação cardíaca, com fração de ejeção baixa, que não tem uma urgência dialítica, todas as outras eu vou sim tirar o IE quebrar, porque a curto prazo não vai fazer diferença. Mesmo o paciente com proteinúria, né, que a gente usa como nefroproteção, no momento da agudização não faz diferença. O efeito nefroprotetor é depois de anos, não é agudo. Então eu tiro naquele momento e depois eu volto. O problema é que às vezes a gente vê o paciente tirando e não voltando mais. E aí aquele paciente vai sim ter um desfecho pior porque não voltaram. Então, lembrar de voltar no ambulatório precocemente ou na alta, a depender da função, se tiver voltado para o basal e eu tiver como acompanhar de perto. Aproveitando esse gancho, né, Montezuma, que você falou que um dos objetivos principais do manejo é ou tratar a urgência dialítica ou combater que o paciente evolua para tal, quais exames que a gente tem que ir pedindo para monitorizar esse paciente? A gente já definiu a etiologia, né? Já está tudo bem, né? Eu falo isso porque eu brinco muitas vezes na visita que piorou a função renal, o primeiro exame que a gente tem que pedir é culturas, porque é muito comum o paciente estar séptico, o paciente que já está internado por outro motivo, que melhorou tudo, né? Aí voltou a piorar a função renal, a primeira coisa que você desconfia é que ele infectou, tá, gente? Mas partindo do pressuposto que a gente já tem etiologia, eu vou buscar aqueles exames que vão me dar detalhes para ver se o paciente está urgenciando ou não. Como eu falei para vocês, né? É muito importante a gente não deixar o paciente morrer de lesão renal aguda. Então, eu preciso ter todos os eletrólitos, né? Principalmente potássio, na verdade, não precisa de todos, assim, magnésio, cálcio, fósforo, a gente pede. Mas na fase aguda não faz muita diferença, principalmente potássio, sódio, uma gasometria venosa, ureia, creatinina, hemograma, se for passar um catéter com coagulograma, são os exames mais importantes. A gente, na primeira vez, até pede magnésio e fósforo, porque podem realmente estar alterados, são exames que têm a função renal, influenciam no valor deles, né, tanto para cima como para baixo, dependendo se tem lesão tubular, se tem lesão glomerular, né, se é redução da filtração, são exames importantes. Mas o mais importante mesmo é avaliar aqueles exames que são importantes para urgência dialítica. Então, potássio, principalmente, o sódio não é nem tanto por urgência, mas porque vai alterar se ele precisar de diálise, a forma como eu vou prescrever a diálise, o hemograma para pensar em complicações também, pensar se ele está com anemia tem mais chance de instabilizar, pensar se tem plaquetopenia, eu tenho que ter cuidado com a passagem do catéter, além, obviamente, de me ajudar a entender mais o caso, né? A gente sabe que a gasometria mostra a acidose, pensando se o paciente vai ter uma urgência ou não por acidose. Óbvio, se eu já tenho acidose, não sei direito qual é a causa, apesar de ser a lesão renal muitas vezes já a causa suficiente, fazer lactato, né? Tentar investigar com um onion gap sérico, urinário, em alguns casos, né? Aí teria os exames específicos para isso. Mas, basicamente, esses, assim, são os mais importantes. Não esqueça das culturas, muitas vezes. Boa, Montezuma. A gente foca muito, né, nas top 5, né, digamos assim, das urgências dialíticas, né? O paciente que tem uma uremia, né, no caso, essa uremia que teria que estar causando uma encefalopatia importante ou uma pericardite importante, né, um derrame pericárdico urêmico, ou ainda uma hipercalemia, lembrando que é refratária, uma acidose refratária, uma hipervolemia refratária, e no caso tem a quinta aí que a gente coloca que seriam as intoxicações, né? Mas no caso tem algumas outras também urgências, né? Que são um pouquinho, podem aparecer em alguns cenários. Comenta um pouquinho dessas outras urgências para gente. Só contextualizando um pouco, pontos importantes para vocês, uremia é baseado em sintomas. Infelizmente, os sintomas não são tão específicos, mas principalmente náusea, vômito e sonolência ou alterações do nível de consciência. Isso não obrigatoriamente, a ureia precisa estar 300, tem gente com 150, 170 de ureia, que pode ter também sintomas urêmicos, né? Muitas vezes a gente não tem uma forma muito precisa, e às vezes só a diálise vai tirar essa dúvida. Mas a gente precisa descartar que o paciente não tenha outros motivos, né? Ele está vomitando, mas tem uma pancreatite, tem uma hepatite, ele está sonolento, mas está séptico, ou tem um AVC. A última causa que eu vou achar que é o motivo é a uremia, tá? Só contextualizando. Hoje em dia, a principal causa de diálise, na maioria dos estudos, é hipervolemia. Não obrigatoriamente é aquele edema agudo de pulmão que o paciente está com água rosa pela boca. A gente, só por ter o balanço líquido positivo, principalmente em UTI, eu sei que ele tem maior chance de desfechos ruins.
Então, isso tem sido a maior indicação de diálise, quando eu não consigo compensar isso só com diurético. Mas, indo direto para o ponto que você perguntou, outras indicações de diálise, a gente não pode esquecer de pacientes que têm hipercalcemia, principalmente que já têm disfunção renal, a diálise ajuda a controlar o cálcio. A gente não pode esquecer de pacientes com hipermagnesemia, que já têm disfunção renal, porque a diálise também ajuda a tirar o magnésio. A gente não pode esquecer, você falou de intoxicações, que é necessário saber se a medicação é dialisável, não é porque o paciente se intoxicou com uma medicação que a diálise vai ser o tratamento. Existem medicações que não saem na diálise, tipo benzodiazepínicos. Então, medicações que saem mais facilmente, que são indicações clássicas de diálise, são lítio, metformina, atenolol. A gente pode ter por paracetamol, por conta do metabólito do paracetamol. A gente pode fazer diálise por ácido valproico, por álcoois, mas nem toda medicação sai na diálise. Existem outras indicações que são ainda controversas, que em situações específicas podem ser também indicadas a diálise, como hiperamonemia aguda, principalmente, rabdomiólise, tem já capilares capazes de tirar a mioglobina, rindomieloma, tem capilares capazes de tirar a cadeia leve. São situações que não existe um trial randomizado ainda mostrando diferença de desfecho. Por isso que eu falo que não é tão consensual assim. A gente ainda não sabe a partir de que valores, em que momento indicar, mas muito provavelmente em breve a gente vai ter um pouco mais de detalhes sobre isso. E uma indicação que é um sonho para muita gente, que talvez um dia a gente chegue lá, é sepse, mesmo sem urgência dialíticas clássicas. A gente já tem capilar que consegue adsorver ou grudar endotoxina, né? Antigamente a gente achava que a gente tinha que tirar as citocinas inflamatórias, achando que a tempestade de citocinas inflamatórias é que era culpada por tudo. E talvez seja mesmo, mas a gente não tem como tirar só as pró-inflamatórias e deixar as anti-inflamatórias, ou saber regular qual é qual. Então, talvez melhor do que isso é tirar quem causa tudo isso, que é a endotoxina. Ajudar o antibiótico que lá está tentando matar a bactéria, a gente já vai tirando antes dele a endotoxina. A gente tem trabalho já com pós-ROCs mostrando, o trabalho original não mostrou, mas quando eles pegaram só os valores intermediários de endotoxina, usar o capilar que tirava a endotoxina mostrou diferença de mortalidade. Mas é um pós-ROC, a gente tem que ver outros trabalhos para a gente poder reproduzir isso. E são capilares que já existem no Brasil e já em uso, tá, gente? Não é nada de outro mundo. Mas, como eu estava comentando, são ainda indicações ainda controversas que provavelmente no futuro a gente vai ampliar ainda mais para fugir um pouco só da hipercalemia, da acidose, da hipovolemia, que já é coisa demais. Assim, a quantidade de diálise que a nefrologia faz em hospitais hoje em dia é algo incomensurável, né? Vocês veem todos os dias. E a gente ainda quer aumentar, né? Para você ver que bizarro. É nessa aí que o nefrologista fica rico, né? Mas agora, aproveitando o gancho... aproveitando o gancho agora, né? Dessa questão das urgências dialíticas, que a gente comentou um pouquinho sobre acidose, recentemente, né, a gente teve algumas mudanças nas indicações de reposição de bicarbonato na lesão renal aguda. Eu queria, Montezuma, aproveitar que você já está nesse podcast para comentar um pouquinho sobre o Bicara ICU e como é que, em que ponto a gente está aí nessa reposição de bicarbonato na lesão renal aguda. Eu vou exigir que você me chame para o podcast de acidose, nada disso de você ficar aproveitando minha presença, tá? Mas, excepcionalmente, eu vou dar uma palhinha aqui, tá? Convidado VIP, com certeza. A gente sabe que a acidose lática, classicamente, era uma indicação de reposição de bicarbonato só quando a acidose era uma acidose que poderia levar a um risco de vida do paciente. Então, aquela acidose com pH menor do que 7,1, principalmente para quem estava em uso de droga vasoativa, que já tivesse provavelmente alguma resistência a catecolaminas, que seria uma repercussão clínica secundária à acidose. Essa era a indicação clássica. Por quê? Porque a gente sabe que a reposição de bicarbonato, em teoria, poderia aumentar a produção de lactato, por causar uma perda do feedback negativo causado pelo próprio pH na produção de mais lactato. Entretanto, uma coisa é o que a gente estuda na teoria, outra coisa é o que o estudo mostra na prática. Então, o Bicara ICU mostrou que pacientes com acidose lática
A maioria deles era acidose lática por sepse. Quando tinha uma disfunção renal estágio 2 ou 3, eles usaram aqui, mas tanto faz. A classificação é bem parecida com o do Cadigo. Quando eu repus o bicarbonato com um pH menor do que 7,2, então um pouco menos grave do que o que a gente tinha classicamente, sem ter uma acidose respiratória grave associada, era uma acidose metabólica, eles tiveram diferença de mortalidade com a reposição do bicarbonato. Tem várias particularidades da reposição, que eu não sei se você quer que eu fale agora, daqui a pouco você me fala. Mas o que chamou mais a atenção do estudo é que essa diferença de mortalidade foi relacionada com uma menor necessidade de diálise e com uma menor necessidade de droga vasoativa. Então, se a causa da menor mortalidade foi menor necessidade de droga vasoativa ou menor necessidade de diálise, porque a gente tratou a acidose mais precocemente, é algo que a gente ainda não tem certeza, são associações. A teoria mais aceita é que realmente o fato de eu ter recuperado mais rápido o pH com o bicarbonato, subiu o meu pH, fez com que minha necessidade de droga vasoativa caísse, e provavelmente por isso o paciente melhorava e o rim começava a recuperar, porque a sepse também estava melhorando, a droga vasoativa caindo, eu teria menos isquemia, e com isso eu não precisei de diálise. Outra teoria aceita é que o fato de eu ter feito o BIC fez com que eu não precisasse da diálise, porque eu aí não tinha uma acidose refratária como indicação de diálise, né, que aí é meio covardia, né? Eu indiquei a diálise por acidose, mas nem tratei com BIC, né? Como é que eu vou dizer que é acidose refratária? Mas foi o que eles fizeram. Então, eu acabei dialisando, não era só contínua que tinha, mesmo que fosse, eles poderiam estabilizar. Por ter feito diálise, eles usaram mais droga vasoativa, porque tinha mais risco de instabilidade. Então, quem viu primeiro o ovo ou a galinha, a gente não sabe. O fato é que, a partir desse estudo, fez com que a gente fosse mais permissivo, em teoria, para o uso do bicarbonato na acidose lática. Então, ele é, sim, um estudo extremamente importante no tratamento de acidose. Excelente, Montezuma, brilhou. Aproveitando, uma particularidade do estudo é que a gente às vezes não deveria, né? Mas vê em algumas UTIs, enfim, emergências, o pessoal usando o bicarbonato no talo, né? Nunca vi. O famoso no talo, que até a gente assusta. E nesse estudo especificamente, a gente vê no protocolo que ele usou uma solução bicarbonatada. Comenta para a gente o porquê da decisão de usar essa solução bicarbonatada e por que a gente deveria utilizá-la na prática clínica com mais frequência, né, ou sempre talvez, do que fazer o bicarbonato no talo. O estudo, ele usou uma solução que era um bicarbonato a 4,2%, que é uma mistura do que a gente tem classicamente, a 8,4, numa solução 1 para 1, né? Com uma solução sem bicarbonato, sem sódio. Isso para poder a gente ter uma solução não tão hipernatrêmica, não tão hipertônica. A gente pode usar uma concentração ainda menor. Se você já tem um paciente com um sódio alto, um sódio 150, por exemplo, e eu não quero aumentar ainda mais esse sódio com bicarbonato, eu posso botar, por exemplo, 100 ml de bicarbonato a 8,4 em 900 ml de água destilada, de soro glicosado, né? Se o paciente estiver precisando de glicosado, que aí a gente sabe que cada ml de um soro de um BIC de 8,4 tem 1 mEq de bicarbonato. Se eu estou botando 100 mEq, porque são 100 ml, em 900 fica 100 em 1 litro, 100 mEq por litro. Então, eu estou dando uma solução hiponatrêmica para um paciente que está precisando de bicarbonato. Então, a graça da solução bicarbonatada, apesar deles terem feito a 4,2%, é que eu posso montar do jeito que eu quiser, de acordo com o meu paciente. Às vezes, eu tenho que fazer reposição volêmica, porque o meu paciente está hipotenso, está hipovolêmico. Eu aproveito que ele está acidótico e já faço o volume de 1 litro com uma solução bicarbonatada. É algo que cada vez mais a gente tem feito para quem está acidótico e precisa de bicarbonato, tá, gente? Aquele paciente está com pH de 7,35, 7,40, mesmo com MIC 16, 18, se for um quadro agudo, principalmente, a gente não precisa corrigir agora a acidose, tá? É diferente desse paciente que eu estou falando com 7,2. Então, um dos motivos, o principal motivo é a hipernatremia que eu posso evitar. A gente, quando faz bicarbonato, a gente tem que ter muito cuidado com piora da acidose respiratória, porque o bicarbonato vai virar CO2, então a ventilação tem que estar bem adequada, né? A gente tem que ter cuidado com esses SARS, que a gente bota um volume corrente bem baixo, né? Você sabe ainda melhor do que eu. A gente tem que ter cuidado com hipocalemia, que é raro no contexto de lesão renal aguda. A gente tem que ter cuidado com hipervolemia,
tanto uma solução hipertônica como a gente dá 1 litro de volume, pode fazer com que o meu paciente fique mais hipervolêmico. E a gente tem que ter cuidado com a alcalose, que se a gente está dando para acidose, isso só vai acontecer se eu der uma dose muito alta. Para eu ter que falar alguma coisa, né, aqui no podcast, né? Também lembrar que às vezes a gente esquece, que é muito comum, às vezes, até no contexto da emergência, é a hipocalcemia, né? Às vezes o paciente já hipocalcêmico, a gente acaba infundindo também esse BIC, o paciente acaba fazendo uma alcalose e transitoriamente piorando o cálcio ionizado, né, que vai se ligar ao albumina. Exatamente, mesmo sem fazer alcalose, né? Mesmo que seja um pH que estava 7,1, se for para 7,25, 7,3, isso já é o suficiente para eu ter uma maior ligação do cálcio à albumina e causar uma maior concentração de cálcio iônico. Muito bem lembrado, doutora Mir, você sempre acrescenta muito. A gente tem que ter cuidado porque a hipocalcemia é causa de choque. Então, antes de infundir bicarbonato no paciente chocado, eu preciso corrigir qualquer hipocalcemia que ele tenha. E se ele não tem, monitorizar. Além de eu saber que em situações específicas eu posso não ter que fazer o bicarbonato, eu posso não poder fazer o bicarbonato por causa desses efeitos colaterais, eu tenho que saber que mesmo o paciente que não tinha, ele pode desenvolver. Então, eu preciso monitorizar todas as vezes que eu fizer o bicarbonato. Por mais trabalho que às vezes pareça que dá, esse trabalho é pouco perto das complicações que eu posso evitar. Perfeito, Montezuma. E só aproveitando também, galera, cuidado, não é para repor o cálcio junto com o BIC também não. Você vai pensar, vou aproveitar, vou repor os dois juntos na mesma via, que aí eu evito o problema. Lembrar que precipita, tá? Só um adendo também para não esquecer desse detalhe. Isso aí. Aproveitando ainda mais, Montezuma, a gente já está quase chegando no finalzinho do podcast. Eu acho que com certeza até agora o pessoal já está surtando de tanta informação que colocou na cabeça e tanto conhecimento interessante. Não surtem, por favor. Não, tenho certeza que vão sair gigantes desse podcast. Queria já aproveitando para o finalzinho primeiro, né? A gente tende a dialisar esses pacientes mais precocemente ou a gente tenta postergar ao máximo a diálise? Depende de onde você está. Tô brincando, gente, hein? Não falei isso. O que a gente tem que levar em consideração é, primeiro, não existe evidência de que dialisar antes de ter uma urgência dialítica seja algo que vá mudar a mortalidade dos pacientes. Exceto, apesar de toda a discussão que tem das evidências, mas exceto para pós-cirurgia cardíaca e leptospirose. São as duas indicações que existe alguma evidência de que seja benéfico. Segunda coisa, a gente precisa entender em que contexto aquela lesão renal aguda está acontecendo, se a causa está sendo bem controlada e qual a distância do paciente de uma urgência dialítica. Então, paciente que chegou hoje, que está com droga vasoativa em dose alta, que ainda não está apresentando melhora da causa da sepse, que não está ainda caindo dose de droga vasoativa, o antibiótico começou há poucas horas, e já tem um potássio de 5,8, ainda está oligúrico, é um paciente que eu sei que a chance de dar tempo da função dele melhorar é pequena. Então, é muito melhor eu evitar que ele entre numa urgência dialítica nas próximas horas do que eu esperar e correr o risco de não ver o momento que ele faz a urgência. Sempre que eu optar por uma conduta conservadora, eu preciso acompanhar esse paciente de perto. Às vezes, colhendo exame 2 vezes por dia, gasometria 3, 4 vezes por dia, com eletrólitos, para não permitir que ele urgencie e eu não veja. Lembrar que é muito mais seguro eu fazer o procedimento num ambiente controlado, com ultrassom, com um bom preparo, um bom tempo de preparo, o melhor cara para funcionar, né? Para a gente ter um procedimento mais seguro, escolher a melhor máquina, trazer a contínua para aquele paciente. Enfim, eu não quero também que o paciente urgencie. Se eu já sei que ele vai urgenciar, e eu conseguir predizer, digamos assim, e tentar me antecipar, é melhor. Uma coisa que a gente usa muito, uma ferramenta que a gente usa muito para aqueles casos que são duvidosos, aquele paciente que chegou séptico há 1 dia, né, já tem mais tempo, que está com um antibiótico, que a droga vasoativa já começou a cair, e mesmo assim continua oligúrico, por exemplo, piorando função, ou com função muito ruim, é o teste de estresse de furosemida, né? Que a gente sabe que se eu fizer 1 grama por quilo de furosemida ou 1,5 em quem já usava ou usou alguma dose na última semana, se aquele paciente responde bem e tem uma diurese maior do que 200 ml em 2 horas, eu sei que o prognóstico daquele rim, né, que aquele túbulo ainda tem viabilidade.
Então, ele tem uma chance de recuperar espontaneamente. Se ele puder recuperar sem a necessidade de diálise, é melhor. Então, é um paciente que eu posso esperar. Se ele não respondeu, é um fator prognóstico muito ruim, que a chance dele urgenciar é muito grande. Então, eu já posso me antecipar e começar uma diálise, digamos assim, mais precoce, ou sem ter uma urgência dialítica. Então, entender o contexto. Outra ferramenta ou outra característica do contexto que é importante é qual é a função de base do paciente. O paciente que tem já uma creatinina de 3, uma taxa de filtração de 20, é um paciente que qualquer insulto é o suficiente para levá-lo para uma lesão que não vai se recuperar rapidamente. Então, é um paciente que eu sei que eu vou ter que ser mais precoce. Ao contrário daquele que tinha 0,5, que muitas vezes tolera muito mais uma lesão e se recupera mesmo assim. Então, não é uma resposta que eu vou conseguir ser super objetivo, mas o que a gente tem até hoje é que, sim, em alguns casos eu posso observar mais tempo, contanto que eu observe de perto. Esses estudos são randomizados todos que não mostrou diferença de mortalidade, fazer exame pelo menos 2 vezes por dia. Perfeito, excelente, Montezuma. Só a última coisinha que eu queria falar do teste furosemida, que é sensacional você ter comentado, é um alerta para os clínicos, às vezes, que estão meio desatentos, né? Lembrar que o paciente tem que estar euvolêmico e hipervolêmico. Às vezes o paciente está seco igual uma uva passa e o pessoal fica sacando furosemida no paciente e fica dizendo que o teste foi não responsivo. Já é verdade? Estou dizendo que esse menino só acrescenta. É muito verdade. O estudo original, inclusive, repunha tudo que o paciente tinha de diurese. Se ele, por exemplo, urinou, teve 400 ml de diurese em 4 horas, ele repunha esses 400 ml para não ter perigo de eu induzir uma hipovolemia, uma desidratação, uma pré-renal. Então, sempre garantir que o paciente está euvolêmico, ou se você não tem certeza, você pode hidratar antes, ver se ele responde, se ele não respondeu, se não aumentou a diurese e melhorou a função renal, aí sim você pode usar ele como um fator para avaliar o prognóstico do paciente. Isso mesmo. Montezuma, agora chegando no finalzinho, minutos finais dessa maratona de aprendizado, agora ficaria uma dica mais para o pessoal aqui da gente da emergência, né? Poxa, a gente indicou diálise, né? Tá esperando o nefro chegar. O que a gente pode fazer aí para poder preparar o terreno para vocês? Alguma dica que você deixaria para a gente? Suas palavras finais aí. Primeira coisa, por favor, deixa a jugular direita livre, pelo amor de Deus, a diálise vai muito mais liso, o cateter dura mais tempo, o fluxo fica melhor, a qualidade da diálise é melhor. Então, você precisa de um cateter para começar a droga vasoativa, passa na jugular esquerda, na subclávia, na femoral, dependendo do paciente, pode escolher o seu sítio, mas deixa a jugular direita para a gente. Aquele paciente que chega grave, já deixa, porque você sabe que a chance dele evoluir para disfunção renal grave é grande. A segunda dica que a gente fala é, além de tudo que a gente já falou, é, obviamente, ter certeza de que você achou a etiologia mais provável. Não se satisfaça em dar um diagnóstico de lesão renal aguda PSI. Indicar a diálise sozinha não melhora, como a gente já falou. Então, procura se ele tem sepsis, se não tem uma causa já bem estabelecida, chama a gente para investigar também, é lógico. Mas faz uma investigação a fundo com a família, para a gente entender em que contexto ele está. A gente não sabe o que está acontecendo com o paciente, faz uma prova de volume para a gente descartar que não seja uma desidratação, que é algo muito comum. Então, isso é muito importante. E, além disso, tem todo aquele contexto de explicar para a família sobre o procedimento, avaliar se já tinha sido discutido algo previamente, porque a gente está aumentando muito a prevalência de crônicos também, tanto no mundo, né, como, consequentemente, nos prontos-socorros da vida. Então, às vezes, já tem um paciente que já tinha diretrizes bem determinadas de não fazer diálise, às vezes o paciente está totalmente confuso, não consegue entender, mas a família consegue. A gente precisa ter bem definido que ele sabe o que está acontecendo, é um procedimento invasivo, né? Tem todo aquela paradigma em cima da diálise. Então, se você puder conversar já explicando, a gente chega e reforça quando chegar, isso é bom. Colher um coágulo para a gente ter um catéter seguro, colher sorologias para caso tenha algum tipo de acidente durante a diálise, inclusive, a gente já está também seguro e saber o que fazer caso tenha algum acidente. Acho que é isso, principalmente. O que mais você sugere? Não tem nem mais o que eu falar, de tanto que esgotou o tema aqui.
Mais uma vez, Montezuma, eu só tenho a agradecer. Eu, inclusive, já vou colocar para escutar o podcast aqui, só para tentar absorver tudo que esse mestre falou para a gente aqui sobre um tema tão importante e tão prevalente, né, pessoal? Eu tenho certeza que se vocês até hoje nunca viram uma lesão renal aguda numa emergência, ou você me chama para trabalhar nessa Pelo amor de emergência. Deus, nem na emergência de cirurgia plástica você não vai ter visto lesão renal aguda. Exatamente. Então, dominar o assunto e todos esses detalhes que o Montezuma trouxe aqui para a gente é fundamental, para você não deixar passar nada e, é claro, acima de tudo, é fornecer o melhor cuidado que seu paciente merece. Mais uma vez aí, Montezuma, te agradecendo enormemente por ter ficado até agora aqui gravando comigo esse podcast. Porque são 6 da tarde agora, não é? 00:09 aqui, mas cada segundo que eu fiquei aqui do teu lado foi segundo de aprendizado. Muito obrigado, meu amigo, por ter participado. Que é isso, uma honra, e eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre que precisar. Eu sou um cara que gosto muito de espalhar sobre conhecimento de lesão renal aguda, porque a gente tem na nefrologia lutado muito para aumentar o conhecimento mesmo sobre essa entidade, sobre essa síndrome, porque faz, como eu já tinha comentado, total diferença você já fazer tanto a abordagem diagnóstica como terapêutica precocemente, porque quanto antes eu ajo, maior a chance de resposta. E o paciente que tem lesão renal aguda, não se iluda, ele não vai ter esse diagnóstico na enfermaria da nefro. Vai acontecer na nefro também. Mas, normalmente, ele vai estar na enfermaria da clínica, da cirurgia, da urologia, da ginecologia. Então, você que não vai fazer nefro, você é o cara que precisa saber reconhecer, é o cara que precisa saber diagnosticar a etiologia, que precisa saber dar a conduta inicial. Você, quando chamar a gente, já vai ter que ter feito boa parte da sua conduta, porque isso é que vai mudar o prognóstico do seu paciente. Então, é algo que a gente está tentando aumentar, o que eles chamam de awareness sobre a lesão renal aguda. É importante que você tenha mais conhecimento sobre o assunto. E vocês, claro, vão ajudar muito com o podcast e com a página de vocês. Parabéns pela página, tá brilhante. E muito obrigado de novo pelo convite. É isso, gente. Valeu, pessoal. Por fim, só para deixar aquele convite final, @emergênciasim, @nefropapers. Segue lá que vocês vão aprender ainda muito mais. Forte abraço aí. Valeu, pessoal. Abraço.